E aí, DJ, tudo tranquilo? Léo Guedes por aqui, hoje para a gente trocar uma ideia a respeito da Hercules DJ Control Impulse T7. E nesse vídeo a intenção é fazer um review completo dessa controladora, te mostrar cada função, mostrar o que cada função faz e principalmente te mostrar algumas coisas que talvez passem desapercebidas a primeira vez que você olha para a T7. E eu sei que a primeira coisa que chama a nossa atenção quando a gente olha para a T7 é a questão dos pratos motorizados. Só que além da questão dos pratos motorizados, a gente tem muita coisa acontecendo quando a gente observa aqui esse layout. Então, se você está pensando em comprar uma T7, se você acabou de comprar ou se já tem algum tempo que você adquiriu a sua, fica comigo aqui porque com certeza você vai acabar esse vídeo olhando para essa controladora de uma forma diferente. Bom, agora que você já tirou a sua Hercules Impulse T7 da caixa, já observou todo o layout dela, já mexeu em alguns botões, é hora de você começar a colocar ela para funcionar. E o primeiro passo aqui é você escolher qual software você vai utilizar. Quando a gente entra no site aqui da Hercules, a gente tem aqui essa aba chamada software. Eu pesquisei lá no Google por Control Impulse T7, caí nessa página e nessa página eu tenho aqui o software. Claro, você tem que entrar na página da Hercules. Indo aqui em software, eu vou ter duas opções de download. A primeira opção vai ser o The Juiced, que é um site da própria Hercules, e também vou ter o Serato Lite. O Serato também pode ser utilizado na sua versão Pro, caso você tenha comprado a licença ou então caso você tenha assinatura mensal. Temos mais dois softwares que nós podemos utilizar com a T7, que é o Virtual DJ e também o DJ Pro da Algoriddim. E esse é o software que eu estou utilizando e é o software que eu vou utilizar para demonstrar aqui a T7. De acordo com cada software que você utilizar, algumas funções do que a gente tem aqui com o nosso controlador vai mudar, mas são poucas. A maioria vai permanecer tanto no software A quanto no software B. Agora eu quero que você preste atenção também aqui nessas figuras, que vai demonstrar aqui o painel traseiro, o painel frontal e aqui a parte onde você pode utilizar esse pezinho para aumentar o tamanho da sua T7. Nessa base aqui, pegando aqui desde o início até o final, a gente tem 6 centímetros. E quando você estende aqui o pezinho da Hercules Impulse T7, você vai ficar com um controlador um pouco mais alto, com 10 centímetros. Pegando aqui o painel frontal, nós temos duas saídas de fone. Aqui nós temos uma saída P10 e uma saída P2. Aqui no alto nós temos a visão do painel traseiro e aqui tem as saídas XLR balanceada, temos também a saída RCA, temos uma entrada para microfone, uma entrada para o cabo de dados, também aqui o botão Power e ao lado a entrada de alimentação. Essa alimentação aqui ela vai servir exclusivamente para controle dos pratos, para dar energia para que os pratos rodem, e aqui na entrada de dados ele também vai ter um sinal de energia para que a gente possa ter a iluminação dos pads e também o controle dos comandos MIDI da nossa T7. Agora a gente chegou à parte que mais nos interessa, que é conhecer cada função aqui do Hercules Control Impulse T7. Eu quero só mostrar para vocês um detalhe. Primeiro a gente, claro, precisa ligar o controlador e eu vou ligar aqui o botão de Power, e você vê que quando eu ligo o botão de Power, não aconteceu nada em relação aos nossos LEDs aqui. O controlador parece que não está funcionando. O que acontece é que essa alimentação ligada lá no botão Power, ela está correndo aqui para os pratos. Quando a gente pluga o nosso cabo de dados, é que vai aparecer aqui para a gente os LEDs funcionando, e aí agora a gente vai ter o controle da T7 com o nosso software. Outra coisa que eu quero observar aqui é que tanto o deck A ou o deck 1 e o deck B ou o deck 2, como você preferir chamar, eles são espelhos um do outro, né? Então todas as funções e todos os botões que tiver no deck 1 vai ter também no deck 2. Então tudo que eu demonstrar aqui vai servir para o outro deck. Vamos começar falando a respeito aqui do que com certeza foi o que mais te chamou a atenção quando você viu essa controladora pela primeira vez, que são esses pratos motorizados. São pratos belt drive, tá?
E é isso que faz com que esse controlador seja bem mais leve do que outros controladores com pratos giratórios. E aí, ele é um prato belt drive, mas é um prato que tem uma ótima construção. É uma construção em ferro, ele não é um prato que fica, né, em falso aqui, que fica bambo, como aqueles toca-discos antigos que eram belt drive. Então é um sistema realmente robusto e é um prato forte. Outra coisa interessante é essa parte lateral desse prato, que nós temos aqui esses triângulos. Esses triângulos são os triângulos aqui da marca Hercules, mas eles remetem àquelas bolas, aquelas bolinhas que tem aqui na lateral dos toca-discos Technics. Aqui no centro nós temos esse pino, e esse pino é o que controla a música. Eu vou mudar a nossa visão aqui para o meu software, e quando eu rodo esse pino, perceba que mesmo sem o prato inteiro estar girando, a música está rodando lá no meu software. Agora, para compor o conjunto desses pratos, eu vou colocar aqui o nosso feltro, ou slip mat, né, como é chamado ali no manual, e, por último, o nosso disco de vinil de 7 polegadas, que ele vai travar. Aqui nesse pino central ele tem uma trava, então você trava e aí você tem aqui o controle físico da sua música. Essa combinação aqui é que realmente vai dar uma pegada mais de toca-disco pra gente. Então aqui, se você precisar segurar um pouco a música para soltar antes da mixagem, você consegue fazer. Você consegue também fazer back-to-back, você consegue fazer pequenas regulagens ali na sua mixagem, né? Ou atrasar, ou então adiantar o disco. E claro, você consegue fazer também os seus scratches. Abaixo aqui do prato, a gente vê essa função aqui de Beat Align, que é uma função visual para você poder acertar suas batidas. Você vai ter ali para a esquerda, quando a batida precisar ser adiantada, essa seta vai ficar em vermelho, e você tem para a direita essa seta quando você precisar atrasar a sua mixagem. Saindo da parte do prato, nós vamos aqui para a parte dos botões de transport. E aqui nós temos o play e pause, depois temos o botão de kill, o botão de shift e o botão de sync. O play é para você iniciar e pausar a sua música. O kill vai servir como um ponto de referência aí na sua música. Você pode marcar o kill no começo, no meio ou no final da música. É um ponto de referência. Quando você apertar, a música volta para aquele ponto que você marcou. O sync vai te ajudar aí com o andamento da sua mixagem, né, para você poder fazer uma correção da mixagem. E esse botão de shift é um dos botões mais importantes de qualquer controlador, né, porque ele dá uma segunda função para vários controles. Por exemplo, eu tenho aqui um hotkey. Tenho vários hotkeys aqui, né? Posso marcar um terceiro, já marquei 1 e 2, marquei aqui o terceiro. Se eu apertar o Shift e apertar o hotkey que eu marquei, ele vai tirar ali o hotkey, ele vai apagar o hotkey. Então essa é uma das várias funções que o Shift pode te auxiliar. Logo ao lado, chegamos aqui nessa área. E esses 8 botões maiores são os Performance Pads, e aqui acima, esses botões menores são os botões de modos do pad. Então, por exemplo, a gente pode ler aqui, ó, que está escrito Hotkey, é essa função 1 desses pads. Temos aqui ao lado o Loop, que é a função 2. Ao lado temos o Stems e depois temos aqui o Sampler. Então vamos lá, Hotkey normal, vou marcar aqui o Hotkey. Se eu mudar aqui para a função de loop, no caso do DJ Pro, ele é o Loop Roll. E a lógica aqui é bem simples. Você vai escolher aqui em cima o modo que você quer utilizar, e esses 8 pads vão executar a função desse modo que você escolheu. Aqui ao lado nós temos o Playback Mode, e esse modo aqui é o seguinte: nós temos aqui alguns atalhos. Por exemplo, a gente tem aqui os stems, uma interação de instrumental e vocal. Aqui você separa instrumental e vocal da música com uma função dedicada, e temos também o pitch bend. Para a esquerda, ele vai ser o pitch bend negativo, você vai atrasar a sua batida, e o direito vai ser o positivo, onde você vai aumentar a velocidade ali da sua música. Bom, até aqui já deu para você entender que tem muita coisa acontecendo fora os pratos motorizados na T7. Mas vamos começar com a demonstração do prato, a força do prato. Se
Se eu quiser fazer uma mixagem, por exemplo, diminuindo a velocidade do meu prato, Ladies and gentlemen, introducing DJ Low, get it. E a gente vê que tem uma certa resistência para o prato parar quando eu seguro aqui na lateral. E aí vai uma observação do próprio manual, que é para a gente não ficar segurando muito tempo o prato parado. Porque o que faz o disco, o que faz a música acontecer no sistema é essa parte do meio aqui, e a gente tem aqui os nossos discos para manipular a nossa música. E aí a questão do prato é para você segurar ou empurrar ali um pouco, mas sem fazer muita pressão, segurando e parando o prato. Aqui a gente consegue enxergar também a responsividade do prato na questão de fazer um scratch ou um back-to-back. Uma outra coisa legal que a gente tem é a integração dos stems. A gente pode observar ele de duas formas. O stems aqui dedicado em instrumental e vocal. Temos aqui ó, a música. Ladies and gentlemen, introducing DJ Low, get it. Vamos colocar só instrumental dessa mesma parte. E só o vocal. Ladies and gentlemen, introducing DJ Low, get it. Uma outra forma da gente acionar os stems é na parte aqui dos pads. Eu venho aqui, clico na parte de stems e tenho aqui, por exemplo, a parte do vocal separada. Ladies and gentlemen, Vou deixar aqui separado agora só a parte melódica da minha música. Posso deixar também só o baixo. E posso deixar só a bateria. E dessa forma, com os nossos sistemas, a gente pode fazer muitas coisas. Por exemplo, uma mixagem mais criativa, onde eu vou deixar aqui a instrumental de uma música e colocar o vocal de outra. No meu caso, eu vou utilizar o mesmo vocal e dividir aqui na instrumental para poder fazer um scratch com o vocal na parte que eu quero. ladies and gentlemen, introducing DJ Low, get it, get this. Get this. E outra coisa bem interessante que eu quero demonstrar aqui são os nossos pés que vão servir aqui de extensão para a nossa controladora. Principalmente para mim que tenho 2 metros de altura e qualquer subida que eu consiga no meu equipamento fica melhor para mim. Essa forma aqui você pode deixar a controladora um pouco mais deitada, né? Geralmente o pessoal quando está fazendo as apresentações desse controlador, eles usam dessa forma e você pode também estender aqui os pés da frente e aí já ganhei aqui um pouco mais de altura na minha controladora. E antes da gente continuar, deixa eu te dar uma super dica. Se você está pensando em comprar qualquer equipamento da Hercules DJ aqui no Brasil, o ideal é que você compre com o representante oficial no país da marca. E nesse caso, a gente está falando da Mac Audio DJ. Lá você vai encontrar toda a linha da Impulse T7 e você vai encontrar também outros equipamentos da Hercules. Eu vou deixar aqui embaixo o link da Mac Audio e lá, além de toda a linha Hercules, você também vai encontrar outros equipamentos para DJ, assim como uma vasta gama de equipamentos para produção musical. Acima aqui nós temos o controle de loop. O primeiro aqui é esse botão giratório, então você pode, apertando ele, ligar o seu loop, como você vê ali na minha tela. Para a esquerda você diminui o tamanho do loop e no sentido horário você aumenta o tamanho do seu loop. Ele é um botão infinito, né? Você pode rodar ele várias vezes para a sua direita ou para a sua esquerda. Ele tem um clique, né? Então toda vez que você roda, você sente um clique nesse botão. E embaixo nós temos aqui o botão In e o botão Out. O In vai marcar onde você quer que o loop comece e o Out marca onde você quer que o loop termine. Então você pode fazer tanto um loop automático aqui com o nosso encoder, quanto um loop manual utilizando aqui o In e o Out. Subindo aqui para cima, nós temos o nosso botão de navegação. E esse encoder aqui é o encoder do browser. Então, quando eu amplio aqui a minha biblioteca,
vou colocar aqui nas músicas, se eu girar o botão para o sentido horário, ele vai descer aqui na minha biblioteca. No sentido anti-horário, ele sobe, e aí para mim escolher a música é só eu apertar esse encoder e a música já vai para o meu deck. Outra função legal desse botão encoder, na verdade não é o encoder em si. Embaixo dele tem um anel aqui, que ele te dá uma visualização das batidas da música. Então, a primeira batida, você percebe que a primeira batida ela bate em vermelho e os outros 4 tempos eles batem em azul. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Descendo aqui na mesma região, nós temos outros controles da biblioteca. Temos o Assist e o Prepare e temos o Back para poder voltar na navegação. E aqui tem uma coisa que eu já falei e que eu vou repetir algumas vezes durante esse vídeo. Alguns desses controles mudam de função dependendo do software. No Djuiced, por exemplo, o Assist trabalha como uma sugestão de música. Já aqui no DJ Pro, esse botão de Assist, quando eu aperto, ele abre um preview da música. Olha aqui na minha tela, eu apertei, ele abriu esse preview aqui. Se você tiver com um fone no controlador, você vai conseguir ouvir essa música no fone sem que ela saia para o seu sistema. Quando eu aperto de novo, ele para ali o meu preview. O mesmo botão, por exemplo, quando eu aperto ele no Serato, ele é o botão de preparação. Ele vai mandar a música lá para a sua playlist de preparação. E agora a gente vai aqui para a nossa régua de pitch. É aqui que você vai controlar a velocidade e o BPM da sua música. Essa régua é uma régua interessante, porque ela é bem extensa, então ela tem aqui uma dinâmica de controle bem minuciosa. Outra função que eu particularmente gosto muito é o clique central. Então, quando você quer zerar o BPM da sua música, você coloca aqui no clique central. Toda vez que você movimentar aqui o seu fader para cima, a sua música vai diminuir a velocidade e quando você vem para baixo, a música vai aumentar a velocidade. Junto da nossa régua, nós temos aqui o botão de range. Eu vou aqui para a tela do computador e aqui você vê que o meu range, é onde eu gosto de deixar, ele está em mais 25. Se eu apertar novamente o range, perceba aqui, ó, onde eu estou com o mouse posicionado, ele foi para 50. Aperto mais uma vez o range, ele volta para a posição inicial, que é 8. E aí aqui você escolhe a extensão que você quer para a sua régua de pitch. Particularmente, como eu já falei, eu gosto de deixar aqui em 25. Combinado aqui com o botão de range, a gente vê aqui abaixo o botão de key lock. Para eu acionar o key lock, eu tenho que apertar o Shift. Lá na tela do meu computador, que nós temos essa clave aqui de música, né? Onde eu estou com o mouse. Então, perceba que ela está acionada. É porque o meu key lock está ligado. Se eu apertar o Shift e o botão range, ele vai fazer com que eu desligue o key lock. Nas CDJs, essa função é chamada de Master Tempo. E já que a gente está falando de pitch, aqui entra uma função característica da linha Impulse, que é o Bitmatch Guide. Quando o Bitmatch Guide, que é esse botão aqui no centro do meu mix, ele estiver ativo, você vai ter 2 tipos de ajuda visual aí na sua mixagem. Essas 2 setas próximas ao mixer aqui vão indicar para onde você tem que ir com o seu fader. E aqui na seta Pitch Align, ela vai falar como você deve agir com o seu pitch bend. Se você precisar adiantar a música, você vai ver esse botão aqui da esquerda ligado, e se você precisar atrasar a música, essa luz aqui da direita vai estar ligada. E eu quero dar para você aqui um exemplo de como o Pitch Align funciona. Para isso eu vou te mostrar um outro comando, que é o comando de duplicar a faixa. Eu estou com uma música carregada aqui no deck 2, quando eu dou 2 cliques, ela carrega na mesma posição ali para o deck 1. Vou colocar aqui de novo no início. E olha só, eu vou primeiro acionar a música que está no deck 2 e depois aciono a música do deck 1, com um certo atraso. E o que vai acontecer? Perceba que visualmente esse LED aqui fala para mim adiantar essa música, assim como esse LED fala para mim atrasar essa música.
Eu corrigi aqui no prato, mas eu poderia usar aqui o meu pitch bend para poder fazer essa correção. Agora vamos aqui para a parte do mixer. Aqui no mixer a gente vai ter esses dois botões aqui, que são os botões de ganho. Depois vamos ter os botões aqui das frequências altas. Depois aqui os botões das frequências médias. O botão aqui das frequências graves. E aqui o filter. Os meus ganhos aqui vão controlar o nível de entrada por cada canal. O botão de high, onde tem escrito high, vai trabalhar aqui as frequências agudas da minha música. O mid vai trabalhar os médios e o low vai trabalhar as frequências graves. E aí esse conjunto para o deck 2 está aqui à minha direita e para o deck A ele está aqui à minha esquerda. Abaixo dessa função eu tenho aqui os filtros. E aí quando você movimenta o filtro para a sua direita, ele vai fazer aquele efeito passa alta e para a esquerda ele vai fazer o efeito passa baixa. Nessa região aqui do mixer a gente tem também os controles gerais. Aqui na nossa direita nós temos o volume do master, que é o volume que sai para suas caixas de som. Na esquerda nós temos aqui o controle do ganho do microfone e abaixo nós temos aqui a seção de monitoração do fone. Esse botão de baixo aqui faz com que você aumente ou diminua o volume do seu fone, e esse botão aqui de cima faz com que você controle se você quer ouvir a música que está marcada aqui no kill, e aí você tem que selecionar aqui o deck, ou se você quer ouvir o mix das duas músicas, tanto a música que está no kill, quanto a música que está saindo para as caixas de som. As próximas funções aqui são o VU Meter e também os faders de canal. Então, quando eu dou play na minha música, aqui vai estar marcando o sinal do canal, e aí eu posso utilizar o meu fader para baixar ou aumentar o volume da minha música. Abaixo aqui dos faders nós temos o crossfader e você pode controlar a sua mixagem aqui também com o crossfader. A gente tem aqui no crossfader, acima aqui do crossfader, nós temos essa chave onde no meio ela vai ter o corte mais curto ali para você poder fazer scratch. Ela vai ter para nossa esquerda uma transição mais suave, então você pode mixar a música de um lado para o outro usando essa função, e aqui para a direita nós simplesmente anulamos aqui o nosso crossfader. Para fechar agora a parte central do nosso mix, nós temos aqui a seção de efeitos. Nós temos aqui o botão 1, 2 e 3, onde você vai selecionar os efeitos do deck 1, e o botão 1, 2 e 3, onde você seleciona os efeitos do deck 2. No meio aqui temos esse knob, que é o Def, e aí ele vai trabalhar na altura do efeito. Se ele tiver aqui mais para nossa esquerda, ele vai estar zerado. Conforme você quer mais altura, você vai comandando ele aqui para sua direita no sentido horário. Na lateral aqui nós temos esses pedals, e esses pedals eles são muito usados hoje em todos os mixers de batalha. Quando eu coloco o pedal para cima, ele vai ligar o efeito e vai travar o efeito. Se você deixar ele para cima, o efeito vai estar sendo aplicado. Se você colocar ele para baixo, o efeito ele só vai atuar conforme você segure o botão nessa posição. E eu quase esquecendo desse botão aqui, que é o botão que aciona os seus fones. Então quando você plugar o seu headphone aí no seu controlador, você precisa acionar esse botão aqui para que você consiga sair tanto as músicas que estão marcadas no kill, quanto a música que já está saindo para mixagem. Então é isso, depois da gente passar por todas as funções, a melhor maneira da gente resumir e dar um veredito a respeito da Impulse T7 é essa. Ela não é uma controladora que tem apenas os dois pratinhos girando. Ela é uma controladora moderna que tem várias funções que vai possibilitar que a gente faça mixagens cada vez mais avançadas. Além disso, a gente tem a pegada do vinil. Então aqui a gente vai poder fazer scratch, back-to-back, beat jungle, vai poder fazer backspin, a gente vai ter hotkey, loop, separação de stems, também vai poder fazer a correção da tonalidade da música. E no meu caso ainda existe uma coisa muito importante, que é poder
colocar essa controladora na minha rotina de trabalho. Então a gente sai de uma categoria de controladores que pesam por volta de 10 a 14 quilos e entra aí em um controlador que faz as mesmas funções e pesa apenas 4,5 quilos. E se depois de dito tudo isso, você gostou da Impulse T7 e está pensando em adquirir uma, entra aí no site da Mac Audio DJ, que é representante oficial da Hercules aqui no Brasil. Eu sou Léo Guedes, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Ladies and gentlemen, introducing